galera, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma história bíblica. E mais uma semana passou, hein? E como passou rápido, hein? Estamos de volta e vamos estudar a palavra de Deus com mais uma história super legal. A nossa história de hoje continua em 2 Reis. Hoje, capítulo 8, versículo 7. Nós vamos ver uma história super interessante. Presta atenção que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, nessa história de hoje, o nosso profeta Eliseu, que nós estamos já falando dele, durante todo esse tempo. Muito bem, ele estava viajando e ele passou perto da cidade de Damasco. Ele estava passando ali pelos arredores da cidade de Damasco quando o rei Ben-Hadad, que era o rei daquela cidade, ficou sabendo que o Eliseu estava por ali. Muito bem. E o Ben-Hadad ficou doente. Ele estava enfermo, já tinha chamado todos os médicos, já tinha feito de tudo, mas não sarava. Então, quando ele soube que o Eliseu estava por perto, ele pediu que fossem conversar com o Eliseu. Se o Eliseu pudesse vir, ou se não pudesse vir, mas que alguém conversasse com ele, porque ele queria saber se ele iria morrer ou não. Os reis, as pessoas acreditavam muito nos profetas, porque o profeta era o representante de Deus aqui na terra. Pois bem, então ele pegou e chamou um ajudante dele, um comandante do exército, muito importante, muito forte, muito poderoso, chamado Azael. E esse comandante do exército recebeu uma missão. Ele tinha que ir até o profeta Eliseu e perguntar para o profeta Eliseu se aquela doença que o rei Ben-Hadad estava passando era para a morte ou se ele iria sobreviver. Pois bem, ele deu essa missão, certo? Certo. Só que o rei falou para o Azael: você leve um presentinho para o Eliseu. Gente, que presentinho, hein? Você já viu quando a gente fala assim: toma aqui uma lembrancinha, um presentinho? Sabe o tamanho do presente? 40 camelos cheios de todos os tipos de presentes e de coisas ricas e finas que tinha na cidade de Damasco. Tudo que tinha do bom e do melhor, ele mandou colocar lá em cima daqueles 40 camelos e mandou que o Azael levasse tudo aquilo como presente para o profeta Eliseu. E lá ficou o rei Ben-Hadad deitado lá na sua cama, no seu palácio, doente, tão dolorido, todo cheio de dor, todo sentindo mal, que não conseguia se curar. Ficou esperando uma resposta. Muito bem. E lá foi o Azael procurando o profeta Eliseu. Andou, até que encontrou o profeta Eliseu por perto lá de Damasco. E aí conversou com ele, falou assim: ô profeta, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu vim aqui com uma missão. Eu preciso que o senhor responda uma pergunta para o meu rei, o rei Ben-Hadad. Ele falou assim: então o que você está precisando saber? O que o rei quer saber? Ele falou assim: olha, é o seguinte, o meu rei, ele está doente, muito doente. E ele quer saber se essa doença é para a morte ou se ele vai sobreviver. Ele já tentou de tudo, nenhum médico consegue curá-lo e ele quer saber o que vai acontecer com a vida dele. Aí, o profeta Eliseu buscou a presença de Deus, que sempre o profeta buscava a presença de Deus e Deus falava com ele e ele falava com as pessoas. Muito bem. O Eliseu olhou para o Azael e falou assim: olha, diga para o rei Ben-Hadad que essa doença... Não diga, não. Ele falou: não diga. Calma, estou antecipando. Ele disse: o rei não vai morrer dessa doença,
mas ele vai morrer. Mas você diga para ele que ele não vai morrer, que ele vai sarar. O Azael falou: oi, peraí, não entendi nada, explica de novo. Ele falou assim: essa doença não vai matá-lo, mas ele vai morrer. O Azael falou: como? Essa doença não vai matá-lo, mas ele vai morrer? Que história é essa? Eu não estou entendendo. O senhor pode me explicar direito? Ele falou assim: é o seguinte, ele não vai morrer dessa doença, mas ele vai morrer de outra coisa. E logo. Mas você vai falar para ele que ele não vai morrer dessa doença. Só até aí, não vai falar mais nada. E aí, o Azael ficou meio sem entender o que estava acontecendo. Aí o profeta Eliseu parou bem de frente, e ficou olhando assim para ele, fixo, assim, ó, um tempão parado e olhando. O Azael ficou sem jeito. Gente, o que está acontecendo? Ele está olhando para mim, ele não fala nada. O que está acontecendo? Gente, aconteceu alguma coisa com o profeta? O profeta está parado, fica olhando para mim. O que está acontecendo? Ele já começou a ficar sem jeito. Aí, de repente, o profeta começou a chorar. E chorou. Você lembra de alguma outra vez que ele tenha chorado? Eu não. Chorou na frente do cara. E abriu o bocão e chorou. Aí que o Azael entendeu menos ainda o que estava acontecendo. Aí sabe o que aconteceu? O Eliseu olhou para o Azael de novo e disse assim: Deus me mostrou o que você vai fazer. Deus me mostrou que você vai matar o rei e que você vai tomar o lugar dele e que você vai ser muito mal para o povo de Israel. Você vai fazer coisas horríveis, você vai matar os jovens, você vai invadir e queimar as cidades, você vai esmagar as crianças, você vai rasgar a barriga das grávidas. Gente, olha que horror, quanta maldade. Você vai fazer muita maldade com o povo de Israel. Porque o povo de Israel desobedeceu a Deus e está sendo idólatra, adorando ídolos. Então Deus vai castigá-los através de você. Mas você vai ser esse homem mau. Sabe de uma coisa? Quando alguém diz para você, você vai fazer uma coisa errada, você tem que o quê? Se arrepender, não é? Se arrepender e pedir perdão e falar: eu não quero isso não, me ajuda, ora por mim, eu não quero fazer coisa errada. Não é mesmo? Pois é, o Azael nem se importou em falar: ora por mim, eu não quero fazer maldade, não. Que nada. Ele nem se importou. Eliseu foi embora. E o Azael deu as costas e voltou para o palácio. Matutando, pensando em tudo que ele tinha ouvido. Ele podia ter pensado assim: não, eu não vou ser mal, não. Eu vou pedir que Deus tenha misericórdia da minha vida, não quero que eu seja mal, né? Mas ele não fez isso não, ele foi embora. Chegou lá no palácio e o rei estava lá desesperado, querendo saber da resposta. E daí, Azael? Falou, encontrou o profeta Eliseu? Ah, encontrei. E o que ele disse? Essa doença vai me matar? Aí ele falou assim: o profeta Eliseu disse que essa doença não vai te matar. Não será para a sua morte. Você vai sarar dessa doença. Aí ele ficou todo feliz, porque ele não ia morrer daquela doença. E ele começou a ficar bom. Mas naquela noite, as coisas más começaram a acontecer no coração do Azael. E sabe o que ele fez? Ele pegou um cobertor, vou pegar até meu echarpe aqui para fazer de conta. Pegou um cobertor bem pesado, bem grosso, molhou e foi lá. O rei estava dormindo, descansando, todo feliz porque estava sendo curado, né? Ele foi e
tampou o rei e sufocou o rei, matou o rei. E o rei Ben-Hadad morreu. E ele tomou o lugar do rei e virou rei no lugar. E aí ele começou a tomar conta da Síria. E sabe o que ele começou a fazer? Perseguir o povo de Israel, assim como o profeta Eliseu tinha dito que ia acontecer. Em vez dele falar assim, não, eu não quero essa coisa ruim na minha vida, eu não quero ser mal. Não, é aí que ele foi lá e deu um jeito pensou um jeito de matar o rei, tomar o lugar do rei e se tornar aquele rei mau. Ele foi rei por 40 anos e fez muita maldade, até que Deus tirou ele de rei. Até que ele morreu e deixou de ser rei, e quem continuou a ser rei foi o seu filho no seu lugar. O que a gente aprende nessa história? O Eliseu falou com Azael de uma coisa que Deus tinha mostrado para ele que ele iria fazer. E em vez de Azael pedir misericórdia, ora por mim que eu não quero fazer coisa errada, não, ele não se importou. Aí que ele foi e fez mesmo. E você? Quantas vezes sua mãe, seu pai fala, não faça isso que é errado, não faça isso. Você vai na igreja e ouve a professora da escola bíblica, do culto infantil, do culto kids, ou pastora falando, olha, isso é errado, não faça. E as pessoas, em vez de ouvirem a orientação e pedir oração para não fazer coisa errada, o que às vezes faz? Faz justamente o que é errado. E aí acaba causando muita maldade. Na história de hoje, nós vimos que Azael se deixou levar pelo mal e acabou fazendo coisas muito tristes e muito ruins. Matou o rei, matou um monte de gente, causou muita tristeza. Nós temos que fazer as coisas boas e obedecer a Deus. E se alguém disser pra gente, não faça isso porque isso é ruim, a gente tem que ouvir o bom conselho e obedecer. Pensa bem, faça coisa boa. Não dê lugar para o pecado, tá bom? Deus quer que a gente seja sempre bom e faça as coisas boas. Tá ok? Gostaram da história de hoje? Legal, né? Pois bem, semana que vem voltamos com mais histórias. Te espero aqui. Até lá, beijo!